Muito boa noite, nós estamos iniciando o nosso programa Madrugada de Bênçãos e que bom que você está aí conosco. É uma alegria poder acolher você em nosso programa e também ser acolhido por você aí na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você permitir que nós possamos juntos rezar, meditar, louvar e bendizer a Deus com tanta coisa que nós realizamos enquanto cristãos. Você daí, nós daqui e juntos nós fazemos essa parceria de oração. Povo que ora, Deus escuta. Porque a oração é esse vínculo de amor, não? Esse vínculo do amor de Deus. E esse programa aqui, o nosso Madrugada, é um lugar privilegiado, porque aqui nós participamos. Você participa, você faz o programa acontecer com a sua história, com o seu testemunho, com a sua ligação, com o seu e-mail, com o seu pedido de oração. Tudo isso nos ajuda a realizar o objetivo do programa, que é, senão, nos unir enquanto família. Toda vez que nós rezamos juntos, nós agregamos os valores. E mesmo que nós não nos conheçamos pessoalmente, mesmo que haja uma distância geográfica entre nós, existe uma ligação maior. Nós nos unimos através de Jesus Cristo. Essa força que perpassa o nosso coração, essa força que nos une apesar das distâncias. Por isso, abraço a você aí na sua casa, desejando-lhe bom programa e que nós juntos possamos realizar aquilo que Deus quer que nós o façamos. E hoje o nosso programa, ele traz como tema uma chamada de atenção para que nós voltemos o nosso olhar para a palavra de Deus. Você é cristão. Quem é o cristão? O cristão é aquele que é crente em Jesus Cristo. É aquele que acredita em Jesus Cristo. É aquele que reconhece que em Jesus nós temos o caminho para Deus. Ele é a única verdade, o único caminho e a vida em plenitude. Então nós, cristãos, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus que veio nos salvar, nós precisamos escutar a sua palavra. Para isso, o nosso programa de hoje, ele traz o tema seguinte: a fé, ela entra no coração através da escuta da palavra, através do ouvido. A fé entra no coração pelo ouvido. Algumas pessoas, elas tendem a se distanciar da igreja ou assumir uma postura de autonomia diante da palavra de Deus. E aí é comum a gente ver vários segmentos religiosos que manipulam a palavra e falam da palavra de qualquer jeito, de qualquer modo, interpretando a Bíblia de qualquer maneira. Isso é perigoso, é arriscado. Porque quem tem a função de interpretar a palavra de Deus é a igreja. É a igreja que nos ensina o significado da palavra. É a igreja que nos diz o que a palavra quer nos trazer. É a igreja que é mãe, que nos instrui através de quem? Através do magistério. Quem que é o magistério da igreja? Os bispos. E quem é o pontífice? O Papa. O Papa, ele herda de Pedro essa autoridade dada por Cristo. Nós lembramos do evangelho em que Jesus chama Pedro e diz: Pedro, quem diz, ou melhor, pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, mas Pedro, ele diz: Mestre, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, esse homem percebeu, ele tem uma sensibilidade aguçada, ele percebeu de fato quem eu sou. E não porque alguém disse, mas porque Deus falou em seu coração. E ele olha para Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder dos infernos não terão força sobre ela. Olha só, nada do demônio atingirá a igreja. Então Deus, ele, em Jesus, coloca Pedro como pedra angular,
como pedra fundamental da igreja, porque nas construções antigas, na época de Jesus, tudo era construído sobre uma pedra para que ela pudesse sustentar. É claro que a nossa pedra fundamental é Jesus Cristo, mas ele delega a Pedro esta missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, Jesus muda o nome de Pedro. Jesus troca o nome de Simão para Pedro. E quando isso acontece, quando Deus muda o nome, é para dizer o quê? É para dizer que algo diferente aconteceu na vida daquela pessoa, na vida daquele alguém, e que a partir de então ele exerce uma missão diferenciada. Desse feito, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja, ela é fundada no ministério petrino. E Pedro, o primeiro Papa, ele é o fundamento da igreja apostólica. E esse ministério petrino, ele passa de Papa para Papa, porque é uma continuidade. É uma continuidade. Pedro é o pastor supremo e foi o próprio Jesus que o instituiu como pastor. E ele, em nome da igreja, instituiu outros pastores para a pregação do Evangelho, para o anúncio do Evangelho. Esse Evangelho que entra pelo ouvido, pela escuta. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente olha lá e não entende o que é que está lendo. Por quê? Porque a gente precisa que alguém nos explique, que alguém nos fale. Está aí a função do padre na sua comunidade. Quando você vai à missa, o padre dentro da celebração, ele faz a homilia. Ele tem aquela conversa a partir do Evangelho. E ali ele vai explicar a palavra do dia. Mas também na sua comunidade deve existir momentos de formação, no qual o próprio padre, juntamente com sua equipe, a partir dos documentos da igreja, dos estudos da igreja, vão direcionar a você uma compreensão do texto. Quer ver uma coisa? Se você tem Bíblia na sua casa, você pode nos acompanhar. Eu estou aqui com a Bíblia da editora Ave Maria e eu abro esta palavra em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10. E aí você vai pegar a partir do versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Aí São Paulo, ele vai nos dizer assim, aqui nessa carta: porém, como invocarão aquele em que não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem é que envia? Jesus Cristo. Quem foi enviado? Os apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos, o magistério da igreja. E eles têm a autoridade de nos ensinar as Sagradas Escrituras. E São Paulo não para por aí, ele continua: mas não são todos que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama o profeta Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Olha aí, a fé provém da pregação, e a pregação, ela se exerce em razão da palavra de Cristo. Se a fé provém da pregação, quem prega esta fé é a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja, ela é a mãe, ela é a formadora através do Papa e do magistério da igreja, que são os bispos. E nós, sacerdotes e muitas entidades católicas, devemos anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a partir da verdade que a igreja anuncia, pela palavra que lhe foi dada, pela autoridade que Pedro recebeu de Jesus Cristo. Ele recebeu. Pedro recebeu a autoridade e passou para os apóstolos. E os apóstolos foram conduzindo a igreja até os nossos dias. E hoje quem nos conduzem? Os bispos. Cada igreja particular, cada diocese tem um bispo, um pastor. E é ele
quem nos direciona a partir daquilo que a Mãe Igreja nos ensina. A nossa emissora, a Rede Século XXI, ela é uma emissora cristã católica. Ela prega, ela anuncia a partir da igreja, a partir da palavra. Você que nos acompanha, você é testemunha. É testemunha de que aqui passam vários padres, muito bem preparados, cada um com um conteúdo muito bem elaborado, a partir daquilo que a igreja nos informa sobre determinado tema. Por aqui passam vários bispos, representantes dos apóstolos, membros do magistério da igreja, que com a autoridade dada por Jesus Cristo, através de Pedro, nos colocam claramente aquilo que a igreja nos ensina. E assim, esta emissora, a Rede Século XXI, torna-se um instrumento da pregação apostólica. E é para você que nós falamos, é para você que nós anunciamos, é a você que nós queremos levar a boa nova do Evangelho. É a você, cristão católico, que nos assiste diariamente, que nos acompanha, que nós queremos ser essa presença de pregação apostólica na sua casa. E você vê que todos os programas aqui da Rede Século XXI, a palavra de Deus está inserida. A palavra de Deus é a condutora e ela deve estar sempre à frente nos momentos da nossa vida. Por isso que, ao ouvir a pregação, ao assistir a televisão, ao assistir este canal e outros tantos canais católicos, você precisa abrir o ouvido da alma, escutar e compreender, escutar e entender, para que aquilo que você escuta seja plantado em seu coração. Porque a fé, ela vem da escuta. O Senhor disse: ide anunciai. E anunciar é pregar, é falar. Falar aos povos, falar às nações, falar às pessoas. E essa fala, essa pregação, ela deve ser escutada. Escutada com o ouvido atento, aguçado, com o ouvido da fé. Para que essa fé, ela seja produzida na nossa audição e plantada no nosso coração. Por isso, quem escuta mal, eu não estou falando aqui das pessoas com deficiência auditiva. Eu estou falando daquelas pessoas que deturpam a mensagem da Bíblia. Muitas pessoas têm ou sentem-se no direito de pegar a palavra de Deus e sair falando o que querem e o que não querem, com a autoridade de não sei quem a ofereceu. Precisamos desconfiar de algumas pregações que vêm de alguns que, com autonomia própria, querem orientar a palavra de Deus para qualquer coisa. Não. A autoridade da igreja é esta. É a igreja quem nos ensina, é o magistério quem nos ensina. E aqui trago uma outra passagem. Além dessa passagem de Romanos 10, capítulo 10, versículo 14, eu peço também que você abra a sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos. Olha aí, o Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja no seu início. No seu início, quando Jesus subiu ao céu e os apóstolos continuaram com a pregação sob a orientação de Pedro. Aquele a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui diz o seguinte, Filipe levantou-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candance, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em sua carruagem, lendo uma passagem do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco, o escravo, lia o profeta Isaías. E Filipe perguntou a ele: porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso entender se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse no seu carro e se sentasse junto a ele. Filipe subiu ao carro e explicou a passagem da Escritura.
Depois, continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que te impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode ser batizado. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, que testemunho maravilhoso do início da igreja. Filipe, o apóstolo do Senhor, foi enviado a determinada região e lá encontrou um eunuco, servo escravo da rainha Candace da Etiópia. E ele estava lendo uma passagem da Escritura, mas não entendia. E Filipe perguntou: você entende? Ele disse: não entendo, porque ninguém me explica. E Filipe o explicou, ele compreendeu, e a partir da explicação, a partir da pregação, ele disse: olha a água, eu quero ser batizado. E Filipe disse: tu crês? Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e foi batizado. Vejamos que a pregação, ela é o fundamental da nossa fé. Se nós não abrirmos o nosso ouvido à pregação apostólica, se nós não nos abrirmos à pregação do magistério da igreja, nós vamos nos perder. A Rede Século XXI é uma ferramenta para isso. Por isso que nós produzimos tantos programas que existem aqui, produtores, diretores, pessoas encarregadas e muito bem preparadas para a pregação, para montar para você uma boa pregação, a fim de que você tenha conhecimento da palavra de Deus e que esta fé, ela seja escutada, meditada, rezada, para que cada um de nós nos tornemos pregadores do Evangelho, mas com um detalhe: nós não pregamos o que queremos, nós pregamos aquilo que a igreja nos ensina. Ela, a igreja de Pedro, a igreja que Jesus Cristo instituiu sobre Pedro, é ela que nos dá o caminho, que nos mostra através do magistério. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos escuta agora, você que participa conosco hoje do nosso programa, fique atento às pregações, fique atento à palavra anunciada. Elabore essa palavra, faça-a ruminar em seu coração, para que, mastigando essa palavra no seu interior, você consiga fazer com que a sua fé, ela adentre na sua alma pelo ouvido, pela escuta, e se aloje no seu coração. E você, tal qual o eunuco dos Atos dos Apóstolos, possa professar a fé dizendo: eu creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E o nosso programa está apenas começando e você é o nosso convidado a fazer esse programa acontecer da melhor maneira possível. Você é o nosso convidado, por isso ligue agora para nós, participe conosco, participe do nosso programa. Eu quero ouvir a sua opinião frente a este tema, eu quero ouvir a sua participação sobre o nosso tema. A fé entra no coração através do ouvido. O telefone para participação, você já sabe, 0 operadora 19 3871 9620. E você fala conosco ao vivo. Se preferir, você pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Você não mandou ainda? Então manda! Do seu smartphone, do seu tablet, está aí na sua mão. Então, liga aqui ou manda mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 19, WhatsApp, 9967 55600. Repetindo, 0 operadora 19, 9967 55600. E você já fala conosco aqui ao vivo, pela Rede Século XXI para todo o Brasil. E bem no começo ao nosso programa, nós já temos ligações. Vamos atender a primeira ligação da noite. Alô? 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 Tudo bem? Tudo bem, padre? Com quem eu falo? Com o Rubinaldo da Silva, daqui de Afogados de Jangazeira, Pernambuco. Bem-vindo, Rubinaldo, muito bem-vindo. Você que vem aí, que fala de Afogados da Engazeira, lá em Pernambuco, que alegria falar com você. A alegria é toda minha, padre. Padre, Oi. eu estou passando um problema.
com minha família. Então, eu assisto todos os programas da Rede Século XXI. Agradeço a Deus por ter... e me sinto muito feliz de ter me tornado um sócio. Que maravilha! Um doador. Eu estou precisando de orações. Eu estou passando uns problemas na minha família. Teve separações. Entendo. Comigo. E estava assistindo na Rede Século XXI. Então, eu, à busca de ajuda, que Deus me ajude. Primeiramente, Jesus, as mãos ensanguentadas de Jesus, abaixo de Jesus, vocês, Padre. Vai fazer uns 2 meses, teve separações, que entre eu e minha mulher, nós brigamos muito dentro de casa, nós era unidos. Entendo. E de repente, começou a vir a volta. Coisas boas não tem. Inveja, olho grande. Eles pensam, não sei, meu Deus. Então, eu estou à busca de ajuda. Elas dizem que ela fazia tudo por mim. Ela falava para mim que eu não sei. Eu tenho um casal de filhos com ela. Eu vejo ela passando dificuldade financeira. Meus filhos precisando. São todos pequenininhos. Ela tem, como é que diz, meu Deus? Média, né? Não sei se o senhor entende. Espírita, essas coisas assim. Entendo. Então, eu penso que tem algum demônio atrapalhando minha vida com ela que não quer que a gente viva. Seu Rubinaldo, é o seguinte, Opa. O demônio ele só age quando ele tem espaço para agir. Esse negócio de inveja, mal olhado, essas maledicências, tudo isso passa a existir dentro daqueles que acreditam. Então, se nós focarmos a nossa atenção no nosso objetivo, que é, no seu caso, o casamento, o Senhor vai superar as dificuldades que está em torno da relação e questionar o que está causando as desavenças. Quais são os motivos das brigas? Identificando esse motivo das brigas, vocês precisam sentar, conversar, colocar as cartas na mesa. Não importa se ela pertence a outro credo, a outra religião. Não importa, é uma decisão dela. O que importa é que o Senhor, em seu coração, tem o Cristo que o Senhor ama, que o Senhor serve, e esse Cristo lhe leva a amar outra pessoa. E essa outra pessoa é a sua esposa. E ir em busca desta mulher, ir em busca da sua felicidade, faz com que você abandone todos esses mitos que giram em torno, que é inveja, que é demônio, que é tudo isso. O mal existe, mas nada é maior que a graça de Deus. E a graça de Deus, ela nos faz romper barreiras e ir ao encontro do bem maior que é o amor. Vamos rezar pelo Senhor, colocá-los, tanto o Senhor quanto sua esposa, em nossas orações, sua família, e que o bom Deus possa guiar para que esta relação ela seja frutuosa e que o quanto antes o Senhor volte à convivência com a sua esposa e com seus filhos. Que Deus o abençoe e o encha de esperanças, fé e, sobretudo, confiança, porque Deus faz o milagre acontecer. Que Deus o abençoe. Temos mais uma ligação. Alô? Alô? Olá! Tudo bem? Tudo bem, mais ou menos. Uai, eu tá bem ou tá mais ou menos? Como é que tá esse negócio? Com quem eu estou falando? Qual o seu nome, minha querida?
Anália Marçal Cota. Anália, da onde, minha flor? João Molevade. João Molevade, muito bem-vinda. E o que é que está acontecendo, Anália? Problema de saúde, né? A gente já está de idade, a saúde não está muito boa. Eu peço ao senhor uma bênção. Claro. Deus. Para Nosso Senhor revigorar o seu interior. Tem coisas que a gente não pede, né? Chega até nós e a gente tem que conviver. Alguns limites de saúde, algumas enfermidades, que a gente vai tomando um remedinho, vai indo e precisamos não deixar o coração ficar doente. O mais importante é isso. Alma ferida é a pior coisa que tem. Então, vamos pedir ao Senhor pela senhora para que o bom Deus possa curar o seu corpo físico e livrar a sua alma de todo o mal e tentação. Que Deus abençoe Dona Anália em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui nós começamos o Madrugada. Estamos iniciando esse primeiro bloco e você é o nosso convidado. Não sai daí, participa conosco, liga e pede oração. Eu quero rezar por você.